Fala pessoal, beleza? Hoje estamos começando mais um vídeo aqui no canal e no assunto de hoje eu queria tratar de um tema mais fundamental para quem está trabalhando com web, né? E gostaria de conhecer mais, você já viu no título do vídeo, sobre autenticação utilizando JSON Web Tokens, certo? Então, o assunto de hoje a gente vai explicar, porque tem muita gente que não entende exatamente como que o JSON Web Token funciona por baixo dos panos. E a ideia desse vídeo é trazer para você, de forma mais didática, como é que os sistemas utilizam o JSON Web Token com os seus dados para fazer a autenticação do usuário por baixo dos panos, certo? Antes de começar, eu já queria pedir para você aí já deixar o like, se inscreve no canal, deixa qualquer comentário aí no início mesmo do vídeo, não tem problema. Assim, eu estou tentando vencer o algoritmo do YouTube, então a sua ajuda vai ser muito importante, tá? Mostra o conteúdo, compartilha o link do vídeo com alguma outra pessoa. Você tem um amigo programador, uma amiga programadora que está começando ali, não entende muito bem como funciona essa parte de autenticação na web e tal, poderia entender melhor. Manda para ela essa informação, manda para ele esse vídeo. Se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que assunto que não seja relevante para o seu dia a dia, você não vai ver aqui no canal, certo? Meu compromisso é sempre trazer conteúdo de qualidade com assuntos que você possa utilizar no dia seguinte, com informações que vão ser relevantes para a sua carreira, tá bom? Então, não deixe de se inscrever e vamos para o vídeo. Bom, para começar, eu estou compartilhando com você a minha tela nesse site, no jwt.io, já para tentar demonstrar para vocês de forma prática. Esse vídeo, assim, vai ser didático, porém, eu vou tentar ser o mais quase prático possível, assim. 100% prático não vai ter como, mas, assim, eu vou tentar chegar o mais perto possível disso. Bom, primeiramente, o que é um JSON Web Token, né? Um JSON Web Token, você pode ter ouvido falar várias vezes, mas não sabe exatamente a composição dele. O JSON Web Token é justamente esse carinha aqui que você está vendo do lado esquerdo. Isso aqui é um JSON Web Token. Donato, para que serve o diabo do JSON Web Token? O JSON Web Token serve para validar e verificar e autenticar que você é você. Do outro lado do sistema que está recebendo aquela informação. E como é que funciona o JSON Web Token? Você vai entrar em qualquer site que exige autenticação, informar o seu e-mail, informar a sua senha, geralmente é o e-mail, a senha, o usuário e a senha, ou alguma outra informação se você estiver trabalhando com OAuth, enfim. Eu vou tentar não abrir demais aqui para não ficar difícil de compreender. Então vamos voltar para o básico, que é, você forneceu um login, que pode ser um e-mail ou um nome de usuário, e uma senha para algum site. Esse site vai verificar que você é realmente você, ou seja, ele vai validar seu e-mail e sua senha, e ele vai criar um JSON Web Token, como o próprio nome já diz, que nada mais é do que uma série de caracteres que codifica dentro dele informações sobre o usuário que se autenticou. Então ele vai guardar dentro dele informações sobre você. E como é essa composição desse JSON Web Token? Se você olhar aqui à esquerda, esse site é bom por isso que ele é bem didático, você vai ver que tem um token aqui dividido em três partes, né? Uma parte vermelha, uma parte lilás e uma parte em azul. Essa parte aqui em vermelha, se você olhar na lateral direita e você fizer o paralelo, você vai ver que se trata de um cabeçalho. Eu vou detalhar já o que é cada uma dessas coisas, mas basicamente as três divisões são essas, né? O cabeçalho, você tem o payload, que nada mais é do que os metadados ou as informações sobre o usuário que se autenticou, e uma assinatura, que é onde muita gente fica confuso de como funciona essa parte da assinatura e para que serve essa assinatura. Mas eu vou explicar para você nesse vídeo. Então pense assim, você tem no header, né, no cabeçalho, informações só básicas dizendo qual é o tipo de algoritmo que foi utilizado nesse JSON Web Token. Na parte de lilás você coloca qualquer informação sobre o usuário que seja relevante você compartilhar, mas que não seja informação pessoal do usuário, ou melhor, que não seja informação crítica sobre o usuário. Você não pode colocar informações sensíveis do usuário ali, né? O password do usuário, um token
secreto que o usuário possui, ou qualquer outro dado que não deveria ser compartilhado publicamente, certo? Então, aqui você tem que ter o seguinte: se você não deve compartilhar nenhuma informação privada do usuário, porque geralmente esse token não é criptografado, ou seja, é um token que qualquer pessoa que tiver acesso a essa informação, a essa string, ele pode pegar lá o próprio token gerado pelo site dele ou por algum outro site que ele estiver trabalhando, colar essa informação aqui dentro e do lado direito ele vai ter todo o token tendo sido exposto aqui para ele saber o que é que tem dentro do token, né? Quais são as informações que esse token guarda. E por que isso acontece? Porque geralmente os tokens eles não são criptografados, eles são apenas codificados para a base 64 URL. O que seria a base 64 URL? Bom, base 64 URL é você pegar uma informação binária, como é esse JSON aqui, e converter ele para um texto que seja fácil de você transmitir via internet. Então, você tem o base 64 puro, que você pega um binário e converte em texto, contendo letras maiúsculas, letras minúsculas, alguns caracteres especiais, mas esses caracteres especiais geralmente não podem ser transmitidos via URL, a não ser que você use escape. Então, assim, te gera uma série de problemas se você utilizar esses caracteres especiais para transmitir informação via internet. Então, o que você faz? Você utiliza o base 64 URL, que é justamente uma derivação do base 64 que permite você transmitir informações utilizando strings que são mais seguras de serem utilizadas. Ele é mais restrito, ele não coloca sinal de igual, sinal de mais, por exemplo, que são informações que numa URL você utiliza para compor o dado da URL, não o token em si. Então, basicamente é isso. Essa informação aqui em vermelha, quando codificada para a base 64 URL, se torna isso aqui que você está vendo do lado esquerdo em vermelho. Assim também como esse dado aqui, esse JSON, esse binário aqui, quando convertido para a base 64 URL, se torna essa informação aqui em lilás. E a assinatura, eu já falo já sobre a assinatura. Então, tenha isso em mente. Você não coloca informação sensível do usuário aqui dentro do payload, porque geralmente esse JSON vai ser decodificado e por algum outro sistema do outro lado que precisa utilizar a informação desse usuário, ou se você não tiver nem criptografado esse JSON, como é o caso aqui, qualquer pessoa vai poder pegar aquele token e saber o que tem nesse token. E aí o que acontece? Um dos benefícios de você trabalhar com JSON Web Token é que você pode gerar esse token em um servidor de autenticação e utilizar esse token em um outro servidor, em um outro site que não sabe nada a respeito do usuário, não tem nenhuma informação a respeito dos dados pessoais do usuário guardada localmente. O próprio JSON Web Token ele fornece essas informações. Então, por exemplo, digamos que você fez a autenticação no servidor de autenticação do Google ou qualquer outro servidor que você utilize. Esse servidor de autenticação gerou para você esse token contendo aqui algumas informações sobre vocês. Aqui esse subject geralmente é um padrão que é utilizado, uma convenção de se utilizar esse subject como o ID do usuário, por exemplo. E você informou aqui que ele é um admin igual a falso. Então, nesse metadado que você criou, ou melhor, que foi criado nesse servidor de autenticação, ele fala que esse usuário não é um usuário administrador. E aí, do outro lado, você tem um sistema lá que uma loja virtual, por exemplo, que utiliza esse JSON Web Token para validar se você realmente é você. E com esse JSON Web Token, ele abre o JSON Web Token, vamos dizer assim, ou decodifica essa informação em um JSON que ele consegue entender e consegue ler, ele vai verificar, esse usuário tem o ID 123. Então, eu vou pegar apenas os pedidos aqui do usuário 123. Ele nem precisa validar nada no banco de dados. Ele pode simplesmente, com essa informação, pegar apenas os pedidos que pertencem a você, sem nem ter que verificar novamente se você realmente é você. E por que não é necessário fazer uma verificação desse token? Você pode pensar assim, então, se eu pegar esse token e modificar aqui o meu ID para 789 e enviar, ele vai entender que esse token é meu
ou melhor, ele vai entender que esse token pertence ao usuário 789 e automaticamente vai carregar os dados do usuário 789. Isso seria o natural. Porém, existe um detalhe que é o seguinte: você tem a assinatura aqui embaixo, e aí para explicar por que isso não é possível, por que você não pode simplesmente alterar ali os dados do usuário e se passar por um outro usuário, ou até mesmo aqui embaixo você marcar, em vez de você ser um admin falso, você marcar como um admin true e simplesmente funcionar. Tem um artigo aqui que ele mostra em um pouco mais quase prático, né, de forma quase prática, como que funciona por baixo dos panos, de uma forma um pouco mais detalhada. Eu vou deixar o link desse artigo aqui embaixo. E aí ele ajuda a entender por que isso não funcionaria. E ele tem um exemplo aqui de um JSON Web Token contendo essas informações como payload, certo? Aqui são os dados do usuário que ele quer compartilhar. Ou seja, imagine que você acessou o servidor de autenticação, o seu usuário acessou o servidor de autenticação, forneceu o e-mail, forneceu a senha, e aí o servidor de autenticação validou que você realmente é você, gerou um JSON Web Token com informações sobre você e devolveu esse JSON Web Token para o browser, para o front-end, ali no caso, salvar. Esse JSON Web Token vai ser armazenado de forma segura, né? Depois eu falo sobre essa parte também, no browser, e toda vez que você navegar para alguma outra página, tipo assim, você fez a autenticação, recebeu o token e agora você quer entrar na parte de lista de pedidos, ou você quer entrar na parte de meus cupons, na parte de cancelamentos, enfim, de vendas e dados pessoais. Cada vez que você clicar em algum item no site que você precisar, que o front-end precisar enviar um request para o back-end para recuperar informação pessoais sobre você, ele vai enviar esse token junto, e aí esse token vai ser decodificado nessa outra ponta e vai verificar quem é esse cara que está enviando essa requisição para pegar a lista de pedidos. Ele vai decodificar e vai ter acesso a alguma informação como essas aqui, por exemplo. Nesse caso, ele tem aqui o ID do usuário, ele tem o e-mail do usuário, algumas informações pessoais sobre o usuário. Ele vai lá com o ID do usuário, o UID desse usuário é 123456, sei lá qual é o ID. Então resgata aí todos os pedidos desse usuário. Traz aí todos os dados de pagamento desse usuário. Enfim, é assim que funciona, certo? Então aqui você vai deixar as informações que são úteis para esse outro sistema que vai utilizar esse JSON Web Token, validar que você é você e trazer os dados que você está precisando. Então, você foi lá, clicou no botão, trazer os pedidos para mim, aí o sistema vai receber essa requisição, vai receber esse token dessa forma aqui, por exemplo, no cabeçalho, vai decodificar o token e aí ele vai ver esse JSON desse jeito, vai pegar o ID do usuário e trazer os pedidos do usuário, tá? Não sei se eu falei pedidos ou falei pagamentos, enfim. Pronto. Esse aqui, o payload, tá bom? E aí descendo aqui embaixo, ele explica novamente o que eu já expliquei para você, né? A estrutura de um JSON Web Token, que tem o cabeçalho, tem o payload e a assinatura, que já a gente vai tratar sobre isso, que é justamente essa assinatura que faz com que esse JSON Web Token, depois que você alterar ele seja invalidado, se você manualmente vier aqui e alterar alguma informação. Mas eu vou chegar nesse ponto em um minuto. Descendo mais aqui, ele fala como é que funciona, cria um JSON, e aí que tá. Esse ponto aqui que é o ponto importante para você entender. Bom, e aí para você criar a assinatura aqui embaixo, o servidor lá de autenticação e o seu servidor, digamos que a gente está trabalhando com dois servidores diferentes, né? Não seja o mesmo servidor, seja um de autenticação, como eu falei, e o outro que é um e-commerce, mas poderia ser tudo dentro de um servidor só. Esse servidor de autenticação, ele tem uma chave de assinatura que pode ser algo mais ou menos como esse daqui, tá? Uma composição com uma série de letras, números, caracteres, enfim. Isso aqui é uma informação secreta que só o seu servidor possui e ele vai utilizar isso aqui, essa informação, para criar uma assinatura. E aí eu vou chegar nisso já já. Fala sobre a criação do header e aqui ele fala sobre a criação da assinatura. Então imagine que você tem essa informação aqui, é justamente o payload ou os metadados do usuário convertido para a base 64 URL, que a gente falou um pouco mais cedo aqui nesse vídeo. Então assim,
é como se fosse esses dados aqui em lilás convertido para isso aqui. Então ele converteu primeiramente o payload, a informação que ele precisa passar, transmitir entre os sistemas que vão utilizar o JS Web Token, informações sobre esse usuário. Então gerou isso aqui, tá? Então guarde essa informação. Aqui você gerou uma string base 64 URL, tá? Na verdade aqui ele só gerou base 64, mas enfim. Imagine que no final você precisa converter isso para base 64 URL para você de fato transmitir a informação. A mesma coisa ele fez com o header. O header ele guarda detalhes de qual algoritmo de criptografia que foi utilizado para gerar a chave, a assinatura no final. Então é só para você saber, beleza, deu um F5 na página porque eu fiz uma besteira aqui e acabou alterando tudo. Bom, então o que acontece? Você vai utilizar um algoritmo de autenticação, geralmente ele utiliza esse HS256, mas pode ser outro, para gerar essa assinatura no final. E ele fala aqui embaixo, para gerar essa assinatura no final, você precisa concatenar, ou seja, juntar dois pedaços. Um é o header em base 64 e o outro é o payload em base 64. Você junta os dois com um pontinho no meio, uma string contendo um ponto no meio. Então é como se você pegasse isso daqui, cabeçalho, ponto, payload, certo? Então pegou a parte vermelha, pegou um ponto no meio e pegou a parte de lilás, pegou toda essa string, juntou ela, é o que você vai ver aqui embaixo, e aí você imagina aqui sendo uma função, eu não sei se está visível aqui, tá dando para ver, essa função aqui, uma função que vai gerar um hash, ou seja, uma função que vai gerar uma string aleatória, como essa daqui, por exemplo, certo? E vai usar essa string aleatória como assinatura. Para criar essa string aleatória, você precisa ter o cabeçalho mais o payload numa string só, como eu acabei de falar, e junto com ele você passa aquela chave secreta que você viu aqui logo no início, aqui em cima, essa signing key, né, que é uma chave secreta que somente o seu servidor tem. Você pega lá o cabeçalho mais payload, isso é uma informação, uma string, passa como parâmetro essa string e passa como parâmetro aquela chave, que é essa daqui, que você gerou, que só o servidor sabe, só o seu servidor conhece essa chave. Você passa essas duas informações para o algoritmo de criptografia e ele vai gerar para você uma chave, que no caso é isso daqui. Então, se você pegar essa chave de assinatura e modificar qualquer caractere aqui, essa chave azul, essa string azul, vai ser completamente diferente. Ele vai gerar uma string completamente diferente para você. E você consegue ver isso aqui como um exemplo. No próprio JWT aqui, não sei se está dando para ver direitinho. Deixa eu olhar aqui. Acho que tá. Eu vou colocar aqui, 1, 2, 3. Observe que essa parte de cima, que é a parte de lilás, que é o payload, não foi alterado. O cabeçalho também não foi alterado, mas eu alterei a chave de assinatura aqui embaixo. Então eu passei aqui, como chave de assinatura, 1, 2, 3. E aí ele gerou para mim essa chave de assinatura aqui. O que é que ele fez? Ele pegou essa string, que é a junção do cabeçalho base 64 mais o payload em base 64 e passou como parâmetro nesse algoritmo de hash. E como um segundo parâmetro ele passou o meu código 123. Perceba que isso aqui, é justamente o que eu falei, a junção aqui, base 64 header mais o payload em base 64, ele concatenou essas duas strings e formou essa única string zona aqui, e é um parâmetro que vai ser utilizado nesse algoritmo de criptografia. E ele passou, junto com esse parâmetro, a minha chave secreta. No caso aqui eu coloquei chave 123, e essa chave secreta somente o seu servidor tem. Então guarda essa informação, payload junto com cabeçalho e chave secreta. Juntou esses dois, isso te gera uma string aleatória, também convertida para a base 64 depois, e essa string aleatória, ela é completamente diferente cada vez que você muda qualquer informação na sua chave secreta que apenas o seu servidor possui. Então, se eu vier aqui colocar 1230, como eu coloquei, 1234,
ele gera uma string completamente diferente, certo? Bom, e aí que está o segredo. Digamos que a senha que lá no meu servidor tem lá a minha chave secreta e a senha é 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Bom, se a minha senha é 1, 2, 3, 4, 5 e para eu gerar um usuário aqui indicando, por exemplo, admin igual a true, ele vai juntar cabeçalho, concatenar o cabeçalho com body, pegar a chave secreta que só eu sei, só meu servidor sabe no caso, juntar os dois, passar os dois por dentro de um algoritmo e vai gerar algo aleatório a partir desses dois. A minha chave secreta é como se fosse um tempero que eu joguei no meio, um tempero secreto que só eu sei, ou só meu servidor sabe. Jogou isso no meio e isso vai gerar uma string completamente aleatória, que é essa string aqui azul. Então, o meu servidor, sabendo que a minha senha é 1, 2, 3, 4, 5, conseguiu gerar essa string daqui que vocês estão vendo, LMDF e assim por diante. Se você tentar, do outro lado, mudar isso aqui para true manualmente, sem saber a minha senha, você vai informar qualquer outra senha para gerar como assinatura, 1, 2, 3, 4, por exemplo, e vai mudar completamente. O que é que o servidor sempre vai fazer? Então aqui digamos que eu sou um usuário mal intencionado e quero tentar burlar um site fazendo um acesso, trocando alguma informação no payload que eu obtive depois que eu me autentiquei no site. Então eu fui no site, fiz login, passei e-mail e a senha, recebi esse token daqui, esse JSON Web Token, que fala que eu não sou admin, certo? Admin false. O que é que eu vou fazer? Vou mudar esse admin para true, só que para eu gerar essa terceira parte do token para enviar, eu preciso informar uma senha qualquer, uma chave qualquer que eu queira. Eu não sei qual é a chave que o servidor tem, vou tentar colocar uma chave aqui aleatória, 1, 2, 3. Pronto. Isso gerou essa assinatura, começando com a letra U, número 3. Guarde isso, letra U, número 3, certo? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou jogar essa informação aqui no Excalidraw para a gente poder acompanhar. Então, eu gerei um token manualmente, eu tentei criar um token, alterar o meu token, mudando o meu admin para true e informando uma senha 1, 2, 3, ou melhor, informando uma chave secreta de assinatura 1, 2, 3. E isso me gerou essa assinatura aqui, o 3, que é o que eu salvei aqui desse outro lado. Beleza? O que é que o servidor vai fazer? Quando eu tentar utilizar agora esse token nesse servidor, né? O JSON Web Token alterado, né? O que a gente chama de tampered, né? Assim, eu peguei o JSON Web Token, alterei ele, adulterei o token e enviei esse token adulterado para tentar me passar como usuário admin para ver o que acontece lá na hora que eu tentar enviar esse token. O sistema vai receber esse token, ele vai decodificar esse token e vai ver que aqui é o cabeçalho do usuário, aqui é o payload do usuário e o token está dizendo que esse usuário tem um admin true, certo? Ele vai confiar que esse usuário é admin true sem verificar a assinatura? Não. O que é que o site faz quando recebe esse token? Ele vai verificar se a assinatura bate. Ele vai do outro lado pegar novamente o cabeçalho juntamente com o payload, que é uma informação única, e passar a senha, ou melhor, a chave que ele sabe qual é a chave. Se meu servidor, por exemplo, a chave for 1, 2, 3, 4, 5, ele vai gerar para mim essa assinatura daqui. E aí, se você voltar aqui do outro lado e comparar, isso aqui não bate, não dá match nessas duas strings. Então, é assim que o servidor valida se aquele JSON Web Token ele foi adulterado ou não, se ele está íntegro, né, no caso, ou se ele sofreu tampering, né, se ele foi adulterado pelo usuário para poder fazer alguma coisa que não deveria. Então, é assim que ele verifica se o token é válido ou não. Ele pega a assinatura que ele recebeu, ele gera uma assinatura novamente e vê se bate com a assinatura que ele recebeu. Nesse caso não bateu, porque obviamente o usuário que, no caso eu, tentou adulterar o token não sabe qual é a chave que é utilizada para assinar aquele token. Então, no caso, uma chave geralmente vai ser uma string gigante, monstruosa, igual a essa daqui, tá? Obviamente por segurança. E você vai estar sempre alterando essa chave. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque existe também a questão de você utilizar chave pública privada, ou uma signing key secreta, mas isso são outros detalhes que eu não quero abordar nesse vídeo para não deixar o vídeo mais longo do que já está. Então agora você já sabe
como é que o JSON Web Token funciona por baixo dos panos, como é que o seu servidor gera o token, como é que o usuário recebe, como é que a outra ponta recebe esse token e como é que esse token é utilizado depois em novos requests e como é que esse token é validado para saber que se esse token ele foi ou não adulterado, se ele é um token íntegro, como é que funciona a questão de base 64, base 64 URL, por que você consegue pegar essa informação e converter de volta, né? Porque codificado não é criptografado, tudo que é codificado você consegue decodificar de volta, mas se fosse criptografado, aí você precisaria de utilizar uma chave pública privada, alguma coisa nesse sentido. Então espero que tenha ficado claro como é que funcionam os JSON Web Tokens, né? Como é que ele é gerado, como é que ele é codificado, como é que ele é decodificado depois, como é que ele é verificado se ele é válido ou não, né? Essa questão de segurança. E aí eu vou depois gravar outros vídeos falando mais sobre chave de Access Token, Refresh Token, dar mais detalhes sobre isso. Se você tiver alguma sugestão também de vídeo, deixa no comentário, tá bom? Então espero que tenha gostado do vídeo e até uma próxima.